capítulo 7, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de João. João, capítulo 7, dos versos 10 até o 24. João 7, do 10 ao 24. Amém? Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é o verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Amém? Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por este momento que o Senhor nos concede, Pai. Que a Tua palavra possa vir falar ao nosso coração e que o Senhor possa, ó Pai amado, trazer paz e descanso. Em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos podem sentar. Meus irmãos, na última quarta-feira, quando nós demos, então, introdução aqui ao capítulo 7, nós estivemos falando que Jesus estava com seus irmãos mesmo, carnais, e nós dissemos que eles queriam que Jesus subisse para a festa, que ele também fosse à festa, para que ele se apresentasse diante de uma multidão que estaria ali, por ser a festa dos tabernáculos. Então, Jesus diz a eles que não vai subir ainda, porque não é determinado o tempo dele, e que ele permaneceria, mas que eles deveriam subir, porque o tempo era deles, o tempo era para que eles observassem. Então, Jesus termina assim falando para que eles pudessem observar os ensinamentos que eles estavam a cumprir. Muito bem. Hoje, nós vamos dar sequência, então, nesta primeira parte, e nós vamos ver que, diferente do que os seus irmãos desejavam, que está no versículo 3 e 4 do capítulo 7, Jesus sobe para a festa no tempo determinado por Deus, que é o versículo 6 e 8. Não em solenidade, como queriam os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus queriam que ele subisse, que todo mundo os ouvisse. Mas ele não, ele vai em oculto. O texto não nos diz se ele foi só ou se algum dos discípulos foi com ele. Penso que sim, porque ele dificilmente andava só. A partir do momento que ele tinha os seus discípulos, ele queria que os seus discípulos sempre estivessem juntos para que eles pudessem aprender em decorrência daquilo que Jesus fazia. O que sabemos é que nesse intervalo de tempo, entre o momento em que os irmãos foram e o momento em que ele foi, havia um murmurinho na festa. A festa começou, era uma semana toda,
E chegaram lá as pessoas e começaram a procurar Jesus. Jesus deveria estar aqui à festa. Então começou ali um murmurinho, e as pessoas questionavam: onde está Jesus? Onde está Jesus? Tanto os judeus religiosos queriam procurar Jesus, quanto o povo também queria buscar a Jesus. O que é que passava no coração deles? Quem realmente era esse homem? Quem era realmente Jesus? Eles queriam saber isto. Então nós vamos ver aqui, a partir do versículo 10 até o final deste capítulo, que vai haver uma divisão de grupos. Há um grupo que é o povo, e há um grupo que são os principais, os sacerdotes, né, os líderes judaicos. E nós vamos estar sempre com os olhos postos nesses dois grupos. Porque dentro de um dos grupos, que é o grupo do povo, também há os incrédulos e aqueles que creem. Não é? Então nós precisamos estar atento ao que vai se passando aqui, né? O texto inicial ainda nos concede algumas informações para que nós possamos dar sequência ao estudo. Primeiro, que os dois grupos buscavam por Jesus pela festa, né? Cada qual com o seu interesse. O grupo composto pelo povo talvez esperasse ver um dos seus milagres, como alguns haviam presenciado na multiplicação dos pães, por exemplo. Outros talvez quisessem se beneficiar desses milagres que Jesus fazia, como, por exemplo, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Ou seja, cada qual tinha o seu interesse para buscar a Jesus. O outro grupo, que era o dos religiosos, estavam preocupados com a agitação que Jesus poderia trazer no meio de uma multidão. Porque lembre-se que nós já falamos aqui, havia festas, 3 em particulares, que numa dessas festas todo judeu deveria ir, que era a Páscoa, Pentecostes e o tabernáculo. Numa dessas 3, você tinha que ir. Ou seja, uma vez por ano você tinha que ir até Jerusalém. E vinha gente de todo lado, de todas as regiões. Ou seja, essa festa dos tabernáculos era uma festa importante, porque trazia à memória o atravessar, ou a travessia do deserto, trazia isso à memória deles. Então eles faziam ali as cabanas, né? Eu falei isso para vocês na semana passada, né? Eles faziam ali, eles saíam das suas casas e montavam as suas cabanas com folhas e com galhos, ou seja, eles faziam mesmo um ritual de tudo aquilo que eles haviam passado durante a travessia no deserto. Acendiam lâmpadas para lembrar o fogo à noite, né? Enfim, faziam tudo. Era uma grande festa, uma bela festa. E também era a festa das primícias, ou seja, eles também estavam sempre alegres, porque era quando eles encerravam as colheitas, por volta de outubro. Ou seja, eles estavam todos felizes ali, porque Deus tinha abençoado durante todo o ano. Então, era uma grande festa. E aí os religiosos estavam meio preocupados. Se Jesus aparece, pode ser que ele cause aqui algum tipo de perturbação. Mas também havia uma outra questão. Os religiosos também queriam prender Jesus. Lembram-se que está lá no capítulo 5. Quando Jesus cura aquele paralítico, eles ficam enraivecidos, porque Jesus curou no sábado. Então, eles querem prender Jesus. E seja, na Galileia, eles não podiam prender a Jesus, porque a Galileia não estava sob a jurisdição religiosa. Mas na Judéia, ali, a jurisdição era da entidade religiosa de Jerusalém. Ali eles poderiam prender Jesus. Então, tudo isso estava ali, nesse ambiente, para que as pessoas estivessem nessa preocupação. A segunda informação que nós podemos tirar é que havia uma divisão entre o povo. Mesmo sem a presença de Jesus, o assunto era ele. E isso corria ao pé do ouvido, pois as pessoas temiam pelas autoridades judaicas. Ninguém queria dar o seu parecer, né, que fosse ouvido, porque se as autoridades ouvissem e fosse contrário àquilo que eles pensavam, eles eram também punidos. Então ficava aquele murmurinho, né? A gente fala ao pé do ouvido, né? Um falava uma coisa, outro falava outra coisa, né? Ficava aquele murmurinho durante
a festa, né? Está no versículo 13 isto, né? Uma parte do povo olhava a Jesus com bons olhos, porque Jesus tinha feito atos e gestos e milagres maravilhosos. Uns pensavam que uma pessoa que fazia o bem como Jesus fazia não podia ser uma má pessoa. Pelo contrário, deveria ser uma pessoa digna. Então, por que os líderes o perseguiam, se ele era uma boa pessoa? O outro grupo, outra parte do povo, pensavam que o fato que ele fazia era meio de disfarçar quem realmente ele era, um embusteiro. Eles acreditavam que Jesus só fazia aquilo para os seus próprios interesses. Pensavam ser ele o impostor, versículo 12. Então vejam, estava assim dividido. Pensavam que ele estava enganando o povo mais simples, os humildes, mas os letrados, os espertos, não seriam enganados. Isto acabou prevalecendo mais tarde entre os mais ortodoxos. Nós sabemos que depois, literalmente, o grupo se reúne para prender e matar Jesus. F.F. Bruce é um teólogo e um historiador cristão. Ele diz que o Talmud é uma coletânea de livros que tem ali discussões rabínicas, né? Então, é um conjunto de livros onde os rabinos do Antigo anotavam ali as suas discussões. Então, F.F. Bruce diz que ali nessa coletânea sobre leis e costumes, fala que Jesus foi executado na Páscoa por ser um enganador que queria iludir Israel. Está lá registrado até hoje, né? O que é interessante é que, se a favor ou contra, ninguém se atrevia a discutir a sua opinião em público com medo das autoridades locais. Parece, então, que essas questões a respeito de Jesus permanecem até os dias de hoje, não é? Alguns são a favor, outros são contra. Uns acham que realmente ele é o Filho de Deus, outros acham que ele é apenas um profeta, outros acham que ele nem existiu, que foi invenção lá dos discípulos de algum homem. Enfim, tem uma série de questões, e há sempre muitas discussões sobre ele. E muitas vezes ataque por expressarmos a nossa opinião sobre ele. Interessante isso, como acontecia lá, né? Queriam calar o povo. Muitas vezes o que nós vemos hoje também é querer calar o povo de algo que eu tenho o direito de pensar, né? Tenho o direito de sentir, né? O certo é que Jesus evitou entrar em Jerusalém com os demais. Estava tendo lá uma multidão entrando em Jerusalém. Jesus deixou as pessoas chegarem, entrarem, se estabelecerem. Lá pelo meio da festa, lá pelo meio da semana, é que Jesus vai. Está todo mundo já mais calmo, né? As coisas já estão mais adiantadas, então ele entra depois. Interessante, porque 6 meses depois desse acontecimento, Jesus vai entrar em Jerusalém triunfalmente. Quem é que não se lembra de Jesus entrando em Jerusalém montando um jumentinho? Vai ser 6 meses depois desta festa. Aí ele vai entrar triunfalmente, porque aí é o momento dele. É o momento de saberem o que ele vinha fazer, o que ele fez, por que ele morreu, enfim, toda a história que nós vamos relatar daqui a uns dias na festa da Páscoa, né? Muito bem. Então, Jesus vai mostrar, através do seu ensino, a doutrina que o traz até aquele momento. Interessante, porque Jesus entra em Jerusalém discretamente, mas ele vai até o templo ensinar, como mestre. Ou seja, mesmo que ele não quisesse que as pessoas soubessem que ele estava ali, não havia como não fazer isso. Porque o Pai o impulsionava a fazer isso. Mas é interessante que aqui ele não fez nenhum milagre. Ele só, né, como se fosse pouco, ele só ensinou. Ele discutiu a respeito da lei ou da palavra, né? E o que acontece? Ele começa a discussão, né? Está aqui no versículo 15, né? Ele começa a falar, e os judeus se maravilharam.
do ensino dele. Os judeus se maravilharam. Ficaram todos atônitos, inclusive os religiosos que estavam procurando para aprender. E é interessante porque há uma expressão, né, dos judeus dizendo assim: como sabe estas letras sem ter estudado? Né? É claro que os judeus aqui não estão querendo dizer que Jesus sabia o alfabeto, né, que ele sabia escrever e ler. Não é isso, né? Todo judeu sabia escrever e ler. Quando ele fala estas letras, está se referindo à lei, está se referindo à palavra, né, à lei, à palavra de Deus. Podemos traduzir assim: como ele sabe expressar, como ele sabe interpretar a palavra, se ele não tem estudo teológico, né? Vamos trazer para os dias de hoje, né? Como é que ele sabe essas coisas, né? Como alguém que não esteve assentado aos pés de nenhum mestre podia expor as escrituras daquela forma? Era a tradição de pessoas sentarem-se aos pés de algum importante teólogo, né, um escriba, um fariseu, para aprender a respeito da lei. Geralmente, alguém que ensinava tinha uma referência daquele de quem havia aprendido. E era motivo de orgulho dizer a escola rabínica que ele pertencia. Ou quem não se lembra de Paulo, por exemplo, né? Paulo se identifica como aquele que esteve assentado aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele está dando peso. Espera aí, sabe quem é que foi o mestre de Paulo? Gamaliel. Não é qualquer um, não, foi Gamaliel. Então dava peso, né? Dava peso àquilo que era feito. Hoje em dia nós também vemos muitas pessoas se orgulhando, né? Estudei em Harvard. Né? As pessoas ficam orgulhosas, né? Estudei em faculdades importantes, Princeton, né? Faculdades importantes. E aí as pessoas olham e falam: estudou em Harvard. Só que hoje, Harvard já não é o Harvard do passado. Hoje, quando fala estudou em Harvard, ixi, sei não, hein? Continua com peso forte? Continua. Só que doutrinas estranhas entraram em Harvard. Mas o que nós estamos falando aqui é de coisas que davam peso. Então, quando eles veem Jesus, quem foi o mestre dele? Não teve. Mas então, como é que ele fala desse jeito, se ele não teve nenhum mestre, não teve nenhum rabino? E a resposta de Jesus é: pois é, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Versículo 16. Ele está dizendo assim: então, o meu mestre chama-se Deus. Quem me ensinou é quem fez tudo. Eu sou instruído por aquele que fez tudo. Ele diz: quem me ensinou foi aquele que me enviou. Foi aquele que me enviou. Por isso, tanta admiração. O nosso conhecimento, meus irmãos, por mais avançado que seja, está sempre limitado, e muitas das vezes podemos errar em alguma interpretação. O pastor, ele tenta trazer o melhor estudo, embasado, mas de vez em quando, né, aquela parte pessoal acaba saindo, né, e ali nem sempre é uma boa coisa. Jesus não tem esse problema. Tudo que ele fala é o certo. Por isso que nós usamos o tudo que ele falou, a palavra de Deus. Ele sabia e recebia a palavra diretamente do Pai. Como é que o evangelista João começa o seu livro? No princípio era o verbo, ou seja, ele é a própria palavra. Ou seja, ele fala de si, ele fala dele mesmo. É como se você identificasse a você. Se você fala: eu sou o Vitor Cordeiro, tenho 61 anos, sou nascido em Anadia, ninguém pode falar assim: não, Anadia não. Você, com esse sotaque brasileiro, você não é nascido em Anadia, você deve ser nascido em alguma outra cidade lá no Brasil. Não, eu sou nascido em Anadia. Não. Ué, espera lá. Eu sei o que eu sei, né?
É mais ou menos o que Jesus está a dizer aqui. Eu falo daquilo que o Pai me instrui falar. Eu falo daquilo que eu sou mesmo, a própria palavra. Que maravilha! É por isso que nós olhamos para a Bíblia Sagrada como inerrante. Ela não tem erro, porque ela vem do próprio Deus. É dessa forma que nós olhamos para ela. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para duas coisas que nós vamos aprender aqui nesta noite. Mas antes precisamos ler o versículo 17 e o versículo 18. E o versículo 17 diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da sua doutrina. Nós falamos tanto sobre doutrina, né? Se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então vamos tentar entender estes dois versículos aqui. Como é que um profeta falava? O profeta era um homem enviado de Deus? Era, não era? O profeta era um homem, o profeta bíblico aqui, viu? Não aqueles profetas que de vez em quando aparecem. O profeta bíblico era homem enviados por Deus. E como é que eles falavam? Assim digo eu? Não. Assim diz o Senhor. Ou seja, ele falava aquilo que Deus mandou ele falar. Ele falava aquilo do qual ele estava recebendo autoridade para falar. Então ele diz, assim diz o Senhor. Ou seja, ele estava debaixo da autoridade de Deus. Né? Eu falo assim, olha, o pastor mandou falar. Qualquer problema você vai lá falar com ele, porque eu só estou transmitindo. Eu só sou aquele que anuncia, né? Eu só sou o arauto. Né? Se eu falo assim, olha, vai lá e diga tal coisa, aí alguém chega aqui e fala, olha, o pastor mandou dizer, não é? Então, está debaixo da autoridade, né? Desde que não mude o que o pastor, né? Desde que tem aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Tem que falar aquilo que o pastor disse, né? Tem que ser um bom ouvinte, para depois ser um bom orador, né? Quando Jesus vai falar, como é que ele se expressa? Ele diz assim, assim diz o Senhor? Não. Em verdade, vos digo. Onde é que está a autoridade? Nele. Ele não diz assim diz o meu Pai, assim diz o Senhor. Ele fala, em verdade, vos digo. Ou seja, quando Jesus vai falar o que Deus lhe mandou, ele traz sobre si a autoridade. A autoridade é dele. O Pai fala para ele falar, mas ele e o Pai são um. Então, o que o Pai fala é exatamente o que o Filho faz. Então, ele pode dizer, em verdade, vos digo. Né? É assim que Jesus, muitas vezes, se expressa. Né? Ele exerce essa autoridade. Segunda coisa que nós podemos ver aqui ainda, é que algumas seitas que existem hoje, e alguns cristãos menos informados gostam de dizer que não precisam estudar, porque o Espírito lhe dirá o que devem falar. Bem, o que eu entendo pela palavra é que devemos examinar as Escrituras e nos dedicar no estudo da palavra. E todos devem fazer o mesmo para que possam distinguir o que vem de Deus pela palavra, é o que Jesus está a dizer aqui, e aquilo que vem do próprio coração enganoso do homem. Então vamos lá para o versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Então, mas como é que vocês sabem se eu estou falando por mim mesmo ou se eu estou falando pela palavra? É se eu estiver falando a palavra. Então, a congregação tem que examinar o que o pastor está a falar. Ou seja, a congregação também tem que estar atenta. E para isso ela tem que aprender a examinar a Escritura. Percebem isto? Ou seja, segundo R.C. Sproul, um teólogo, ele diz assim, somos todos teólogos. Todos somos teólogos. Por quê? Porque todos devem examinar as Escrituras. Todos devem aprender
das Escrituras. Fazer a vontade de Deus, meus irmãos, é conhecer a respeito da doutrina de Deus. A terceira questão que nós vemos aqui, eu falei que eram duas, são três. Uma mensagem fiel não procura glória para o pregador, mas para aquele que lhe confiou a mensagem. Por isso que a mensagem tem que ser teocêntrica, cristocêntrica, porque eu não posso falar de mim. Eu tenho que falar de Cristo, tenho que falar de Deus, tenho que falar da palavra. Senão eu estou buscando glória para mim. Às vezes a gente cita assim exemplos, né? Olha, aconteceu isso comigo, mas isso tem que ser exemplos rápidos. Eu não posso ficar fazendo um culto em cima do que aconteceu na minha vida, ou aquilo que eu acho que vai acontecer, aquilo que você deve fazer. Não. Nós temos que estar focados na palavra de Deus, ou seja, é sempre na confiança daquele que entrega, daquele que enviou a mensagem. E, infelizmente, o que nós vemos hoje é um egocentrismo exacerbado. As pessoas querendo aplausos, querendo buscar glória para elas. Isso, meus irmãos, muitas vezes é culpa do próprio sistema em que ele se envolve. O próprio sistema em que ele se envolve. Eu sei que isso é um risco, é um perigo. Mas, por exemplo, você começa a transmitir mensagens, né? Estamos aqui a transmitir esta mensagem. Aí alguém amanhã acha muito interessante, daqui a pouco esse pastor aqui fica conhecido por aí, né? De repente você começa a achar que você é alguém, né? Não, nós não somos ninguém, meus irmãos. Nós não somos ninguém. Nós somos apenas aquele que Cristo chamou para pregar a palavra neste lugar. Ou seja, segundo a vontade do próprio que envia o mensageiro. O mensageiro, meus irmãos, não precisam que as pessoas reverenciem. Eu sei que, às vezes, as pessoas gostam de chegar no final do culto e falar, pastor, que boa palavra. Mas ela não pode passar mais do que isso. Porque a hora que você começa a chegar, nossa, pastor, que palavra maravilhosa, hein? Nossa, no céu. Não. A palavra, ela é boa quando ela fala no coração da gente, de tal maneira que nós nos humilhamos perante a sã palavra do Senhor. É assim que funciona. É isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Agora, ainda em seu ensino, Jesus vai tocar num tema difícil. Porque Jesus é assim, né? Jesus responde pergunta com outra pergunta, né? Jesus muda de história, né? A mulher está falando sobre a situação dela, ela fala, então, a água viva, ela, onde é que eu estou, né? Eu estou falando aqui o senhor está falando de outra coisa, né? Eu estou falando aqui do deserto, o senhor está falando sobre o pão que desceu do céu. Jesus faz isso, e é maravilhoso isso, porque Ele quer que você esteja focado nele. Ele não deixa você ficar cansado, porque você faz uma pergunta, Ele responde com outra. Né? Quem te deu essa autoridade para fazer essas coisas? Né? Lá o livro de Marcos. Quem te deu essas autoridades para fazer essas coisas? Jesus diz assim, olha, eu vou responder se você me responder uma pergunta. João Batista, veio do céu ou veio da terra? O que João Batista fazia? Era do céu ou era da terra? E agora, se a gente falar que é do céu, ele vai falar para nós, então por que vocês não ouviram? Se nós falarmos que é da terra, ele vai falar nada, ele não vai falar nada. Mas o povo vai apedrejar a gente, porque o povo ama João Batista, era o profeta. Então nós não sabemos. Então, eu também não falo nada para vocês, né? Então, quando vocês souberem a resposta, a gente continua a nossa conversa. Percebe? O que é que Jesus está fazendo? É claro que eles sabiam a resposta. Então Jesus quer que nós estejamos sempre pensando. E Jesus faz isso aqui. Jesus está a falar aqui no versículo 17, quem fala por si mesmo, está falando sobre uma questão aqui, ele está ensinando. Daí, de repente, ele fala, não vos deu Moisés a lei? Peraí, a lei não estava no assunto. Por que é que Jesus vai entrar com o assunto da lei? Percebe o que ele faz? É isso que Jesus quer, Ele quer que nós estejamos sempre refletindo, sempre pensando.
Ele vai tocar nesse tema difícil, que é um tema difícil para os próprios judeus. Ele está a falar em obedecer à lei, porque quando ele fala de Moisés, o que é que o povo judeu entende? Lei. A palavra Moisés está associada com a lei. Então, a hora que Jesus fala, não vos deu Moisés a lei, epa, que Jesus vai falar, Jesus vai falar alguma coisa. Mas Jesus fala mais, ele fala assim, vocês que gostam tanto de falar da lei, não estão observando a lei. Porque vocês querem me matar, né? Que ele fala aqui no versículo 19. Olha, dentro da lei está escrito o quê? Não matarás. Vocês querem me matar. Então vocês não observam a lei, né? Aí alguém diz assim, você tá com problema, Jesus? Você está com algum problema? Você tem demônio? Quem é que quer te matar? Claro, quem não sabia da história fala isso para ele, mas quem é que quer te matar? Jesus, está com problema, né? Teve algum problema, né? Ou seja, chegam a dizer que ele está com algum mal, paranoico, mania de perseguição, não é? Então Jesus vai trazer-lhes a memória. Então, espera aí que nós vamos conversar sobre esse assunto. Ele vai trazer à memória o que lhe havia passado no coração deles, quando ele curou o paralítico lá no tanque de Betesda. Lembram lá? Vamos ver, 5,18. Para os irmãos também relembrar, né? Para depois não falar que eu estou ficando paranoico aqui, né? Então, 5,18. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por causa do quê? Porque ele havia curado um paralítico. Quando? No sábado. Pronto. Curou um paralítico no sábado. Epa, deixasse para domingo, porque no sábado não pode curar. Então Jesus vai falar assim, então, lembram sobre a questão da lei? Lembram da lei? Vocês estavam procurando me matar, porque eu curei o paralítico. E vocês, então, querem me matar por causa disso, porque eu violei o sábado. Mas também ele dizia que Deus era o seu próprio pai, e também eles queriam matá-lo porque ele dizia que Deus era o seu próprio pai, né? Hoje a gente também fala que Deus é o nosso pai, né? Não sei se de repente alguém vai querer nos matar também, porque nós falamos que Deus é o nosso pai, né? A princípio, ele fez todas essas coisas e as pessoas ficaram admirados quando ele curou o paralítico. Eles olharam e falaram, nossa, curou o paralítico. Paralítico, fazia 38 anos que era paralítico. Agora aquele paralítico passou lá no centro da cidade de Betesda, lá carregando a cama. Não é? Olha que situação. Eles ficaram admirados, mas também ficaram indignados por ser no sábado, ou seja, a alegria não é completa. Meus irmãos, muitas vezes acontece isso com a gente, né? A nossa alegria não consegue ser completa, né? Estava tão bom quanto o pastor estava fazendo umas coisas engraçadas. Agora ele falou um negócio que tocou no meu coração aqui, é um negócio que eu faço de errado. Esse pastor não podia ter falado isso, porque onde é que ele já se viu falar um negócio desse? E tudo aquilo que falou até agora foi apagado. Já não tem mais importância. Já ficou para trás. É muitas vezes isso, o coração do homem é assim. Ele está bem quando tudo está de acordo com aquilo que ele gosta, daquilo que ele quer fazer. Pode ficar tranquilo, deixa o menininho dormir, viu? Ele está ali ressonando, está vendo no colo da mãe, né? Deixou ele lá quietinho. Né? Então, eles ficaram admirados, né? Jesus está a ensinar, meus irmãos, e às vezes ensinar é confrontar. Ensinar é confrontar. É isso que muitas vezes a mensagem faz, ela confronta-nos com a verdade. E a verdade, muitas vezes, dói. Mas ela não deixa de ser a verdade por causa disso. E uma coisa que eu aprendo, meus irmãos, é que a verdade nos traz a luz. Ou seja, ela nos fala e diz assim, você precisa consertar isto que não está bom. Você precisa consertar, é isso que a palavra está a dizer. Você precisa consertar. Não estamos aqui acusando. Até porque eu não sei, né? Nós não sabemos de nada, né? Então, assim, não é Deus te acusando, mas é a palavra do Senhor falando, você precisa consertar isto. E aí, quando você deixa aquela raiva tomar conta de você, você continua a praticar o mesmo erro.
É assim. E eu já vou chegar onde eu quero a respeito do que nós estamos a falar aqui. Então, Jesus está a ensinar, não é? Eu disse, e estavam todos admirados pelo seu ensino. Está aqui nas partes de cima, aqui, né? No versículo 14, no versículo 15, ficaram admirados. Como é que ele podia falar daquele jeito, sem ter aprendido? Estavam todos admirados. Quando ele entrou na questão da lei, pronto. Já não estavam mais admirados, estavam agora raivosos. Não é? Já estavam raivosos. Então, nós vamos ler aqui os versículos 22 ao 24 para nós entendermos por que é que eles ficaram tão irados com tudo isso. E o versículo 22 ao 24 diz assim, né? Então, Jesus, no versículo 20, disse assim, no 19 ele diz assim, vós não vos deu Moisés a lei, contudo vocês não a observam. E aí, no 22, ele vai falar, né? Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Se bem que tem uma ressalva, né? Quando está dentro de parênteses, não sei se ali está. Tá. Né? Quer dizer que os escritos ali estão ressaltando algo que o texto não estava claro. Né? Se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. Nós sabemos isso, né? A circuncisão não foi dada primeiro para Moisés, foi dada primeiro para Abraão. Né? Então, é um adendo que ele está a fazer aqui. No sábado, circuncidais um homem. Nós já vamos explicar tudo isso aqui. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo? Ao todo, ele quer dizer o homem todo, né? Ao todo quer dizer o homem todo, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ou seja, vamos tentar entender bem claro essa questão aqui. Então, Jesus está a ensinar, não é? Ele começou a ensinar, as pessoas estavam todas felizes. Agora, ele tocou num ponto, por quê? Porque ele vai falar assim, olha, eu fiz algo que vocês se chatearam. Eu curei uma pessoa no sábado, e vocês se chatearam. Mas vamos ver o que realmente a lei diz. O que é que a lei diz a respeito disso? Vamos ver o que é que a lei diz. Foi isso que Jesus está fazendo aqui, do versículo 22 ao 24. Ou seja, ele está a lembrar que a circuncisão não foi dada a princípio a Moisés, mas sim a Abraão. E foi restabelecida na época de Moisés. Foi dada a Abraão, depois ela ficou um tempo esquecida. Depois ela volta com Moisés. Foi assim que aconteceu. E na lei havia uma questão com referência ao nascimento dos filhos dos homens. Aqui nós temos que ter uma atenção, meus irmãos. Quando às vezes a gente fala lei, a nossa mente vai para os 10 mandamentos, né? Mas a lei não é só os 10 mandamentos. A lei é muito longa, né? Tem que ler Números, Levítico, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, tem que ler todo o Pentateuco, com exceção de Gênesis, né, que não trata muito desse assunto, mas depois todo ele trata. Então, atenção, porque tem muita coisa dentro da lei. E uma das coisas da lei qual que era? Nasceu filho homem. Ô, glória! 8º dia, o que tem que fazer? No 8º dia. Pode ser no 9º? Não, porque a lei diz que é no 8º dia. Pode ser no 7º? Não, porque a lei diz que tem que ser no 8º dia. Epa, que o 8º dia caiu no sábado. O menino nasceu no domingo passado e no sábado deu 8 dias. Mas sábado eu não posso fazer circuncisão. Bom, qual é a maior lei? A da circuncisão ou a do sábado? Percebe o que Jesus está a dizer? Jesus está a dizer assim, a maior é a circuncisão, porque é uma aliança com vocês. É isso que Jesus está a dizer. Ou seja, a criança tem que ser circuncidada. E aí no versículo 23, Jesus vai dizer, se a lei do sábado pode ser quebrada por causa de um pedaço, os irmãos vão entender o que eu vou dizer aqui, né? Por causa de um pedaço de tecido do corpo humano seja removido, não é? Circuncisão não é isso? Remover um pedaço do prepúcio, né? Um pedaço de tecido. Então, eu posso quebrar o sábado para tirar esse pedacinho, mas eu não posso quebrar o sábado para curar o homem todo. Então, aqui tem alguma coisa que não está bem com vocês. Ou seja, vocês não estão observando a lei. Vocês estão observando aquilo que dá prazer a vocês. É isso que está acontecendo. Interessante, meus irmãos, há uma citação de um rabino
chamado Eleazar ben Azariz, do século I, sobre o argumento de Jesus. Ele era um rabino que estava a estudar o que Jesus diz aqui na questão relacionada com o Êxodo. E o argumento que ele faz a respeito disso é, palavras do Eleazar: se ao efetuar o rito da circuncisão, que afeta só um membro do corpo, devemos deixar as leis do sábado de lado, quanto mais devemos fazê-lo quando todo o corpo está em perigo. Um rabino. Ele reconhece a autoridade de Jesus aqui. E Jesus, então, termina dizendo que eles estavam julgando a partir de critérios superficiais, sem o devido cuidado. E estavam interpretando erroneamente o caráter de Cristo. Você não pode fazer isso. Com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você vem aqui e faz isso? Então, para traçar uma análise ou julgamento, é necessário fazê-lo com discernimento, meus irmãos, moral e teológico. Quando você vai ler a palavra, você tem que ter o seu olhar voltado para aquilo que Deus literalmente quer nos mostrar através da sua palavra, sempre observado através da fé e da obediência. Então, a partir dessa questão, eu gostava de colocar aqui algumas considerações práticas. Aquele relógio está parado, né? Por isso que eu estou vendo que é 8h20, eu estou aqui tentando chegar no fim, né? Mas, muito bem. Algumas questões práticas, a partir disso que foi apresentado. Primeiro, meus irmãos, precisamos buscar o conhecimento da palavra, pela leitura contínua, pela oração e pelos estudos. Somente assim nos capacitamos a entender determinadas questões, às vezes difíceis. Lemos e parece que não compreendemos bem claramente o que está escrito. Nós vamos pular aquilo? Não, nós não vamos pular. Nós vamos ler de novo, e se não deu para entender, vamos buscar ajuda. Vamos perguntar para o pastor. O pastor não souber, eu tenho certeza que ele vai falar: eu não sei, mas deixa tranquilo que eu vou te responder. Ou seja, nós temos que tirar as nossas dúvidas. A palavra não pode ficar nós não podemos ter dúvida na palavra, meus irmãos. E também não devemos interpretar com nossa própria mente. Quando Jesus promete o Espírito Santo, lá em João 14, entre outras coisas, ele diz que o Espírito lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que disse. Quando Jesus foi assunto aos céus, como é que os discípulos foram escrever quem escreveu, né? Alguns deles escreveram os evangelhos, outros escreveram cartas. Como é que eles escreveram? Porque o Espírito fazia lembrar todas as coisas. Como é que o Espírito nos ensina hoje? Através da palavra e através de lembrar aquilo que nós aprendemos. É dessa forma que o Espírito continua trabalhando do mesmo jeito. Ele traz a lembrança, ou seja, ele atua na memória do que ele ensina. Eles foram capacitados a deixar registrados os atos de Jesus. Está escrito aqui, porque o Espírito Santo inspirou, não é isso que a palavra é? Toda a palavra é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para ensinar, para dirimir. É para isso a palavra. A palavra é para isto. Deus usa pessoas que se dedicam aos estudos, quer seja dos originais contextos, para nos ajudar no entendimento de algumas situações. Hoje eu falei aqui de F.F. Bruce, um teólogo, historiador. O que é o trabalho dele? Ficar estudando. Aí ele escreve um livro, eu vou lá e pego a orientação dele. Pastor, o que está escrito lá, senhor, tudo que está escrito... Não. Nós temos que também examinar, porque ele é um homem. Creio que um homem usado por Deus para nos ajudar a esclarecer determinadas coisas, que muitas vezes eu não tenho possibilidade, mas ele tem. Então, nós temos livros de autores humanos, mas com conhecimento bíblicos, muitas vezes usados por Deus, sim, para nos trazer ajuda, trazer informação. Segunda lição prática aqui: às vezes uma mensagem está sendo uma bênção ao nosso coração
mas de repente confronta-nos com alguma coisa que nos atinge, como eu disse há pouco, né? Aí a pessoa já não consegue refletir e pensar no que está sendo pregado. Foi mais ou menos isso que aconteceu quando Jesus curou aquele paralítico. O legalismo falou mais forte do que a alegria de ver alguém receber uma bênção de Deus. Quando viram um homem, como é que foi a reação? Quem falou para você carregar isso aí? Nem perguntaram para ele, nossa, você está curado, meu. Mas quem mandou você carregar isso aí? Não, eles já chegaram, quem mandou você carregar isso aí? O cara lá todo feliz, não sei, mas a pessoa que me curou falou para me carregar. E eu estou carregando, porque ele me curou. Percebem? Eles nem se alegraram. Eles podiam ter pelo menos fingido, né? Aquela coisa. E é muitas vezes assim na igreja, meus irmãos. As pessoas, elas estão tão obcecadas nos seus próprios raciocínios e nos seus próprios ideais que elas não conseguem sentir alegria por as coisas que acontecem. Terceira e última questão, sempre haverá pessoas a favor e contrárias à pregação da palavra. O que nos entristece não é isso, mas a incapacidade de alguns em aceitar os princípios que regem os cristãos. Meus irmãos, nós temos princípios, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Nós temos princípios que regem a nossa conduta cristã, e nós não podemos negociar isso. Nós negociamos uma série de coisas, mas os princípios cristãos nós não podemos negociar. Portanto, mais uma vez digo, a necessidade de buscarmos o fortalecimento na palavra. Nós vamos parar por aqui hoje, no versículo 24, quarta-feira que vem, prosseguimos do 25 até, penso eu, que o 36. Tá bem? Vamos orar encerrando a nossa transmissão, agradecendo os irmãos que estão conosco e aqueles que verão futuramente esta mensagem. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Nos ajude, nos fortaleça, Pai amado, e nos conceda da sua graça. Nos ajude a compreender a tua vontade na nossa vida, Senhor. Que possamos sentir prazer em cumpri-la. Em nome de Jesus. Amém.